Então, bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula hoje com esse friozinho aí, essa manhã geladinha, né? Bem uma manhã de inverno mesmo, né? Olha só, tudo certo com vocês? Hein, pessoal? Tudo, e com você, Sim. Pro? Joia? Sim. Tá bom. Vocês me respondam, vocês não me deixem assim no vácuo. Ó, galerinha, bora pegar as apostilas de vocês, certo? Começar lá na página 2. Na aula passada a gente foi conversando, né, sobre as questões principais ali, a prof foi pontuando as características principais desses regimes, né, que a gente vai estar estudando, principalmente esses regimes europeus, mas de maneira geral as principais características dos regimes autoritários, totalitários, né, ditatoriais que se estabeleceram na Europa, né, de supremacia étnica, né, que daí acabou até culminando depois, posteriormente, no Holocausto. Então, peguem lá a apostila de vocês, página 2. A gente vai iniciar aí, trabalhando agora hoje com a apostila. Então, lá, período entre guerras, né, regimes autoritários e totalitários. Tá? Qual é a diferença entre um regime autoritário? É um regime totalitário? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Um regime ele pode ser somente autoritário e não ser totalitário. Regimes que são totalitários são autoritários. Todo regime totalitário é um regime autoritário. Nem todo regime autoritário é um regime totalitário. Então, regime totalitário é quando tem um grande líder, certo? Esse grande líder comanda tudo. Então, ele tem o domínio total. Aí vem a palavra totalitarismo. O grande líder da nação que comanda tudo. Então, eu posso ter um regime autoritário, sim, pode-se se utilizar de autoritarismo, alguns regimes, sem ser um regime totalitário. O único líder que tem o domínio total. Mas o regime que é totalitário, ele se utiliza do autoritarismo, certo? Então, ó, vamos lá. Lá na página 2, então, da apostila de vocês, nós temos ali duas imagens desse período entre guerras, né? Nós temos ali, primeiro, soldados da infantaria britânica no território francês, da trincheira, ou seja, final aí da Primeira Guerra Mundial. E depois a compra ali do automóvel. Ó, no cartaz está escrito $100 em dinheiro, compra este carro, perde tudo no mercado de ações. Então, essas duas imagens representam os Estados Unidos, o período que a gente estudou. Final da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos ascende como uma potência mundial. Por quê? Porque não é atacado, né? Desenvolve armamento bélico, tudo que nós já falamos. E aqui a crise de 1929, certo? É um país que ascende muito rápido, entra numa crise em 29 e se estabelece novamente como uma potência ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, as duas guerras, elas foram importantes para os Estados Unidos, no quesito da transformação do país em uma potência. Tanto a primeira, ele vai se utilizar da Primeira e também depois, posteriormente, da Segunda Guerra Mundial, ficando do lado dos vencedores em ambos os conflitos, certo? Então, olha só, página 3 agora, da apostila. Então, o que a gente tem que lembrar? Que, ó, em 1923, o Benito Mussolini, ele chega no poder na Itália, como primeiro-ministro, em 1923. Em 1926, é o Antônio Salazar, que vai aplicar lá o salazarismo em Portugal. Em 1933, nós vamos ter, chegando ao poder, Adolf Hitler. Tá? Então, 1923, Mussolini, 1926, Salazar, e 1933, Adolf Hitler, certo? E o Hitler tem um livro chamado Mein Kampf. Prof, pode repetir rapidinho que travou aqui para mim? Posso, sem problema nenhum. 1923 é o Mussolini, da Itália, no poder, chegando ao poder como primeiro-ministro. 1926 é o Antônio Salazar, de Portugal. Salazarismo, tá? Também é um regime autoritário.
E em 1933 é o Adolf Hitler. Obrigada, prof. De nada. Gente, olha só, o Hitler, ele chega ao poder em 33, mas antes disso, ele ficou preso alguns anos, e preso, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Há 2 anos atrás, teve uma discussão muito grande, porque esse livro foi reeditado. E houve um movimento para que esse livro não fosse reeditado, não tivesse reedição desse livro. Porque o livro é um discurso muito forte em torno da pureza ariana, em torno da defesa dele, do chamado estado vital, estado puro. Então, o livro defende a teoria dele. Quando você termina de ler o livro, ou você ama o Hitler ou você odeia. São duas possibilidades que você tem lendo esse livro. Eu digo isso porque eu li o livro. Né? Eu estava no primeiro ano da faculdade, com 18 anos de idade. E eu li o livro, ninguém queria ler esse livro, gente. Jota, né? Pensei eu, vai ser sorteado antes, né? Mas a minha turma era uma turma grande. E cada sorteio que o professor de antropologia fazia, havia uma comemoração, porque não era o Mein Kampf que tinha sido sorteado, né? E por cargas d'água, obviamente, ele pegou meu nome e de lá tirou o Mein Kampf. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Né? E eu tive que ler o livro, não tinha como fugir disso. O livro. Gostou ou não gostou? Hã? Gostou ou não gostou? Já vou chegar lá, Davi. O livro, a edição que eu li tinha 400 e lá vai bolinha de páginas e tinha que ler, gente, porque o professor era o trabalho do semestre. Então, isso daria a aprovação ou reprovação da disciplina. E ele era do tipo assim, ó, ele era para apresentar o trabalho. Ele falava assim, na página 128, o autor fala tal. O que o autor quis dizer? Então, não tinha como você ler uma sinopse do livro, um resumo, né? Porque você obrigatoriamente tinha, até porque a internet não era tão difundida como hoje, mas não tinha como você pegar qualquer resumo, você tinha que ler o livro. E aí, depois dessas 400 e lá vai bolinha a página, é como eu disse para você, ou que você ama ou odeia o Hitler, porque ele tenta o tempo todo convencer que existe uma pureza no arianismo. E eles são os escolhidos. Então, ele defende o tempo inteiro. Então, quem tem uma proteção a qualquer discurso dessa possibilidade, lendo o livro é um convencimento, o livro é extremamente repetitivo. Ele fala muitas vezes a mesma coisa. Porque quando você acaba de ler o livro, é uma estratégia de escrita também. Né? Então, para quando você acaba de ler o livro, você chega à conclusão que ele tinha, né? Da pureza e do estado vital do arianismo. Então, era uma defesa da teoria que ele defendia, que ele defendeu durante o Holocausto, certo? Então, a pergunta que todo mundo quer saber, gostou ou não gostou? Não, gente, porque eu não defendo, porque eu não gosto dessa... vamos dizer assim, ó, o povo judeu, ele também tem um discurso que ele é o povo escolhido, o povo judeu. Eu também não gosto desse discurso. Eu não gosto de nenhum discurso que se sobressai entre eles um grupo ou uma etnia ou um discurso em detrimento de superioridade. Eu não gosto de nenhum discurso de superioridade. Seja ele de econômico, social, político, cultural, seja ele discurso é superioridade negra ou superioridade branca, nenhum desses discursos eu me encaixo. Eu não consigo me perceber, eu não gosto de discurso que tem uma única visão. Né? Mas eu fui contrária, por exemplo, à não reedição do livro. Eu acredito que, se a gente fala de livre expressão, de livre pensamento, o livro deve ser reeditado porque deve dar possibilidade das pessoas lerem o livro. Não para defenderem a teoria de Hitler, mas para perceberem
como ele pensava, para estudar ele. Então, era necessário ler o livro para entender o pensamento de Hitler. Né? Então, para ter esse entendimento, a leitura ela é fundamental. Então, há 2 anos atrás, houve um movimento muito grande, até eu discutia isso com o Terceirão, aos 2 anos atrás, quando houve essa discussão para a reedição do livro. Né? Daí eles... Não, eu sou contrária a qualquer proibição de reedição de livro, né? Porque eles diziam que era um discurso de supremacia. Né? Mas eu tenho que ler para entender o pensamento dele. Eu ganhei um livro ano passado, não li ainda, Entendendo a Mente de Hitler. Ainda não li o livro ainda, porque eu estou com outras leituras atrasadas, mas eu estou doida para ler esse livro, Entendendo o Pensamento de Hitler, ou seja, para entender como ele pensava, como que ele se articulou, como é que era o discurso dele, por que ele tinha esse discurso, o que levou a ele a ter esse discurso. Ele era considerado um grande estadista. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele era considerado o maior estadista da Europa. Tá? Ele conseguiu industrializar a Alemanha. Ele pegou um país no buraco, com milhões de desempregados. Ele se comunicava com o Roosevelt e com o Churchill em inúmeras cartas. E ele era muito bem quisto. No entanto, aí após a Segunda Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, o revanchismo, o objetivo dele de cada vez mais ter território, a anexação de território, o desrespeito a todos os tratados que vinham sendo feitos pela Inglaterra, pela França, para que uma Segunda Guerra não acontecesse. Ele ganhou inúmeros territórios, a Tchecoslováquia, os Sudetos, tanto a Inglaterra quanto a França acabaram dando esses territórios para a Alemanha, fazendo o Hitler prometer que não ia anexar mais nenhum território. E ele blefou, ele conseguiu esse território e continuou a disputa por mais territórios no objetivo do Terceiro Reich, do Terceiro Império. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, se desmantela aquela ideia de um grande estadista, e aí aparece uma outra figura que a gente vai estudar ainda, porque vamos falar da Segunda Guerra Mundial, e dele, particularmente, e aí aparece um outro indivíduo que estava dentro dele, mas em que até então as pessoas não conheciam. E aí ele é totalmente totalitarista, né? Tudo concentra-se a partir dele, a partir do pensamento dele, e ele domina todos os veículos de comunicação de massa, né? Ele tem uma grande máquina propagandista. Tá? Então, havia uma grande propaganda da figura dele e em torno dos próprios discursos dele. Vamos lá. Ô, prof, rapidinho. Então, pode... Então, pode-se dizer que o Hitler era, tipo, apaixonado pela Alemanha? Assim, sim. Só dizer? Podemos dizer sim. Tá bom, obrigada. Vamos por uma Alemanha que era a proposta dele, entendam? Uma Alemanha, ele via uma Alemanha, no discurso dele era uma Alemanha. Tá? Vamos lá, organize as ideias. Sobre a história europeia, entre o fim do século XIX e o início do século XX, leia as afirmativas e assinale a correta. O nacionalismo, no fim do século XIX, fortalecido em locais como a Alemanha, após sua unificação, é um dos motivos que ajudam a explicar a eclosão da Grande Guerra? Sim, né, gente? Essa aqui já está correta. Ó. O nacionalismo, no fim do século XIX, fortalecido em locais como a Alemanha, após sua unificação, é um dos motivos que ajudam a explicar a eclosão da Grande Guerra? Sim. Lembra? Sim. A Alemanha ela é um país em ascensão. Ela se unificou tarde e ela é uma potência em desenvolvimento. Ela não é uma potência tradicional, é uma potência emergente. Tá? Então, aqui, o Organize as Ideias é sempre uma retrospectiva do que a gente já estudou. Então, o nacionalismo é um dos objetivos da Primeira Guerra Mundial. Sobre a participação da Itália e da Alemanha na Grande Guerra, analise as afirmativas, certo?
Lutaram do lado da Tríplice Aliança? Sim. Sim. A Itália terminou a guerra do lado da Alemanha e recebeu indenização dos países perdedores? Não. Não. A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que estabeleceu pesadas cláusulas ao país? Sim. Sim. Lembra que ela mudou de... Então, alternativa D. Certo? Ó, página 4. Na página 4, crise do liberalismo. Essa crise do liberalismo é a crise estadunidense que nós já discutimos na outra unidade. Aqui está a imagem, ó. Entre os britânicos, tornaram-se comuns os protestos conhecidos como marchas da fome, iniciadas no começo do século XX, cuja ocorrência se intensificou na década de 20 e 30, principalmente por causa crise econômica decorrente da quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Tais protestos, como retratado na imagem, reuniam um grande número de pessoas que marchavam até o Parlamento Britânico em Londres, exigindo trabalho. Marchas e protestos semelhantes ocorreram em outros locais da Europa, igualmente afetados pela crise econômica. Então, a Europa está vivendo uma crise pós-guerra e os Estados Unidos, em 29, também. Então, nós temos pobreza, desemprego, problemas sociais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com a queda da Bolsa de Valores. Certo? Então, isso aí a gente já trabalhou bem na outra unidade lá. Ó. Aqui na década de 20 fala dos Estados Unidos, da grande euforia. Os Estados Unidos estavam se achando a bolachinha mais gostosa do pacote, o gás da Coca-Cola, enfim. Tá? O investimento nas ações, todo o investimento na cultura, enfim, no cinema, no discurso, no American Way of Life, no modo de vida americano, e tudo vai ser desmantelado a partir da crise de 1929. Muito bem. Na página 5, governos totalitários. Nós já falamos essas principais características na aula passada, dos governos totalitários. Certo? Ali embaixo, né, antes de eu falar ali das questões ali dos conceitos, essa imagem, olha aqui a imagem ali que tem na página 5. No cartaz, a figura de Adolf Hitler guia o povo alemão à vitória. O slogan, a Alemanha vive, faz referência às decisões do Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha ao final da Grande Guerra. Hitler é o líder que conduz a população à glória. Então, o Hitler começa nos seus discursos a falar que tem que acabar com o Tratado de Versalhes, que o Tratado de Versalhes era vexatório. E as pessoas, de maneira geral, almejavam muito isso. Hitler chega ao poder com apoio popular muito grande, por conta do discurso, por conta dessa figura aí, ó, a Alemanha vive. Ou seja, esse discurso que é muito forte de empoderamento do país alemão que estava destruído. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir, certo? Isso vai dar muita força para o partido nazista, para a figura dele chegar ao poder. Aí, olha ali, quero que vocês prestem bastante atenção nas questões conceituais. Quem tiver aí com lápis na mão, quiser anotar, já anote. Tá? Tem ali, né? Organize as ideias. Direita, esquerda, democracia, liberalismo e totalitarismo. Direita é adepta do quê? Do capitalismo. Tem como principal país articulador Estados Unidos, certo? Esquerda tem como teoria o socialismo e tem como país a União Soviética. Então, características do capitalismo, o sistema liberal, o lucro, a própria exploração do trabalhador, mas venda de bens de consumo, conforto para quem tem dinheiro, obviamente, né? É a lei do mercado. O socialismo é tudo concentrado no Estado. O Estado redistribui, ou deveria redistribuir, coisa que não aconteceu. Né? Esquerda e direita, beleza, né? Democracia, palavra grega, tá? Que significa a etimologia da palavra, o significado da palavra, governo do povo, governo para o
povo. Então, governo do povo e governo para o povo é o significado de democracia, certo? É a soberania do povo. É o que o Rousseau, lá no século XVIII, filósofo iluminista, dizia: todo o poder emana do povo. Então, ele falava da democracia e o que o poder emanava do povo. Liberalismo. Liberalismo vem lá de Adam Smith, também um filósofo do século XVIII, né? Que lá do período do iluminismo, um dos caras mais estudados até a atualidade, para quem faz economia, administração, né? E o liberalismo é o que? A liberdade política, a liberdade econômica e social, né? Mas principalmente menos intervenção do Estado na economia, certo? A economia se autorregula. Por isso que nos Estados Unidos, em 1929, nós falamos muito dizendo que é uma crise do liberalismo, né? Que é essa crise dessa proposta teórica. E totalitarismo é um regime o quê? Antidemocrático, certo? Totalmente antidemocrático, não tem participação popular. Alemanha, Itália, União Soviética são regimes totalitários, certo? Já falei para vocês que a Hannah Arendt, que é uma filósofa, ela sempre fala que o totalitarismo não é nem de direita nem de esquerda, né? Porque tu tens regimes totalitaristas de esquerda e tem totalitaristas também de direita, né? Ela discute muito essa perspectiva. Até aí, beleza? Mais uma retrospectiva do que nós já falamos, né? Nas outras aulas. Página 6, então, quero que vocês se atentem aí na página 6. Página 6, vamos começar a falar, então, do Mussolini, que chegou ao poder em 1923, né? Havia um medo muito grande na Europa dos partidos socialistas chegarem ao poder. Por quê? A Europa está passando por uma crise, pobreza, miserabilidade, falta de emprego. Gente, é propício para uma teoria socialista. Foi o que aconteceu na União Soviética, né? Pobreza, miserabilidade, todas as questões da União Soviética levou as pessoas a crer em um discurso socialista. Tá? Mudou. Prof, está travando aqui para mim. Mas elas acreditavam, né? No entanto, aqui, quando a gente fala de fascismo ou nazismo, a mesma situação. Porque a Europa está passando por uma crise. E por ela estar passando por uma crise, eles tinham medo que essa teoria, que é a teoria socialista, ganhe força. Certo? Por isso que eles estão se articulando. Então, olha lá. Em 1920, fala ali na apostila de vocês, na página 6, o Partido Socialista já contava com mais de 200 mil membros. Por causa dessa movimentação social, a alta burguesia italiana se sentiu ameaçada e passou a temer que os revoltosos iniciassem uma revolução de caráter socialista, nos mesmos moldes da Rússia. Então, havia um medo por parte deles. Então, em 1919, o jornalista, né, e político Benito Mussolini, então, começa a criar aí esse grupo de italianos aí, que é o Fasces Italiani, que é o grupo de italianos de combate, certo? Ele começa a organizar, eles participam da eleição, não tem muitas vitórias significativas, mas depois eles vão ganhando afiliados, ganhando simpatizantes, certo? E aí, em 1921, conto com mais de 300 mil. Eu quero que vocês prestem atenção no símbolo ali, certo? O símbolo do fascismo. E olha ali o que fala. Mussolini pregava o resgate ao passado da glória do Império Romano. Eu já disse isso para vocês, o Hitler fala a mesma coisa, tá? Por esse motivo, escolheu o fácil para denominar o seu partido político e, mais tarde, seu governo. O fácil representava o poder do Estado na Roma Antiga. Era simbolizado por um feixe de varas amarradas a um cabo de um machado. As varas eram tradicionalmente utilizadas para açoitar criminosos e o machado para decapitá-los, ou seja, simbolizavam a forma
como o Estado romano tratava os indivíduos criminosos. Esse é o símbolo do fascismo, certo? Um regime também totalitário, um regime autoritário, que tratava com violência todos que eram contrários a ele. Então, vai buscar uma simbologia lá no Império Romano, vai buscar a ideia lá de tornar novamente a Itália, que é o berço, né, desse grande Império Romano. E se a gente for lembrar historicamente, o Império Romano era o maior império que teve notícia praticamente na história, um dos maiores impérios, dominou toda a Europa, dominou a Ásia, dominou também o norte da África. Então, ele vai lá, busca essa ideia de grande Império Romano e pega um símbolo que representa aí o poder, e daí também tem aí um quê de autoritarismo, né? Por quê? Porque era utilizado fácil lá para mostrar o poder, para mostrar para o que veio, e o Mussolini vai fazer isso de forma veemente e muito perfeita, certo? Vai haver protestos de ambos os lados, protestos, manifestações. Então, vai ter manifestação socialista, sim, mas vai ter as manifestações de apoio, essa ideia que está se estabelecendo na Itália, e aí é conhecido como a Marcha sobre Roma, certo? Essas manifestações que vão apoiar depois o fascismo a chegar, o Mussolini também a chegar ao poder. Quando o Mussolini assume o poder, gente, em 23, em 24 já é detectado várias fraudes, e no ano seguinte só tem um único partido. Não vai ter oposição. As eleições foram abolidas. Então, ele chega ao poder em 23, em 24 já não tem mais nenhum partido político, e todos os partidos políticos se tornam ilegais. É a existência de um único partido político, certo? Olha o regime totalitário aí. Não tem oposição. Por exemplo, o regime militar no Brasil não foi totalitário. Ele foi ditatorial, não totalitário. Por quê? Porque eles tinham uma oposição. Não tinha multipartidos. Era o chamado bipartidarismo. Só tinha o partido da situação e a oposição, mais nada. Então, aqui, você não vai ter oposição nenhuma, certo? Então, no Brasil, não foi um regime totalitário. Foi um regime que utilizou-se do autoritarismo, não do conceito de totalitarismo. Aqui, não, nem tem oposição nenhuma. Não tem processo eleitoral. As eleições foram abolidas, certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Tem uma coisa muito importante que o Mussolini vai fazer em 1929. Então, hashtag presta muita atenção no que eu vou falar agora. Que foi um tratado. Tá? Esse tratado não fala na apostila, mas anotem esse tratado. Chama-se Tratado de Latrão. Não esqueçam desse tratado. Tratado de Latrão. Tá? Não é ladrão, é latrão. Que é de 1929. Foi um tratado que o Mussolini fez com a Igreja Católica. Ele colocou o catolicismo como religião e, além disso, ele deu soberania ao Vaticano. Foi criado o Estado do Vaticano, que é o único aí que tem uma soberania. O mesmo líder político é o líder religioso, que é o Papa. Então, foi um acordo feito com a Igreja. A Igreja torna-se a religião oficial e, além disso, ele dá poder, ou seja, ele dá autoridade, ou ele dá soberania ao Vaticano. Então, a criação do Vaticano, né, desse Estado que é soberano, é através desse documento de 1929, chamado Tratado de Latrão, que foi um acordo feito entre Benito Mussolini e a Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica apoiou Mussolini. Em contrapartida, garantido no tratado a soberania do Estado do Vaticano, certo? Na apostila acaba não trazendo, mas é importante a gente entender esse apoio da Igreja. Fala? Qual que foi o ano mesmo que travou aqui para mim? 1929. Obrigada, prof. Isso, de nada. Pode parar e perguntar.
Então, o Tratado de Latrão de 1929, certo? Muito bem. O governo do Mussolini foi marcado por um programa de recuperação econômica, tá, gente? Porque a Itália estava com problemas enormes de economia. Havia um número muito grande de desempregos, problemas sociais, miserabilidade, enfim. Então, ele cria inúmeras obras públicas, tá? Para diminuir o desemprego no país. Isso já foi feito no Brasil várias vezes, tá? No nosso país, por exemplo. Vou dar um exemplo bem básico: construção de Brasília, uma grande obra pública, com dinheiro, mas uma grande obra pública que tem como objetivo gerar emprego. Tá? O país está com um número muito grande de desempregados, o governo cria uma grande obra pública para tirar essa massa aí de desempregados. O Paulo Guedes, atual ministro da Economia do Brasil, ele é contra essa perspectiva de se pensar na economia nesse formato. Então, ele é contra essa discussão de ter grandes obras públicas para conseguir gerar emprego no país. Ele já falou várias vezes que ele é contra esse programa, que é um programa de governo, que foi muito utilizado também no Brasil e aqui na Itália também foi usado, certo? Vamos lá. Até aqui entenderam, gente? Continuando, ó. Eu quero que vocês prestem atenção ali no interpretando documentos, certo? Interpretando documentos. Vamos prestar atenção ali, ó. Olha o que fala ali, sobre as mudanças promovidas por Mussolini na Itália na década de 20. Leia o texto a seguir. Ô, Davi, você consegue ler para nós? Aonde? Textinho da página 7, que está em rosinha ali. Ok. Os democratas se aterrorizavam com o que viam ou ouviam, o banimento de partidos rivais e a deportação de dissidentes políticos para ilhas que serviam de prisão sem o benefício de um julgamento. Também lamentavam a proibição de greves, a interferência nas universidades e a censura dos meios de comunicação. Jornais, livros, programas de rádio e até anúncios eram censurados. Outros argumentavam que era preferível que os fascistas, e não os comunistas, colocassem a Itália em uma camisa de força. Além disso, era impressionante como a Itália havia praticamente emergido do caos. A vida econômica se fortalecia. O desemprego se mostrava menos ameaçador, as greves se tornaram raras e os funcionários públicos eram menos suscetíveis ao suborno. No Sul, a máfia estava sob controle. Então, entendam que eles preferiam o fascismo do que o socialismo. Havia uma preferência ali entre a ideia socialista e a ideia fascista, eles preferiam o fascismo. E aí, como havia um controle muito grande de tudo que se fazia, inclusive de propagandas, de tudo que era veiculado em qualquer jornal, revista, jornal falado, né? Ou escrito, tudo que se lia, todos os livros, né? Havia um controle muito grande, né? E essa ideia de obras públicas gerava emprego. Então, gerava uma sensação, por mais que exista na ideia liberal um pouco de crítica a esse tipo de planejamento econômico, mas para a população em geral gera emprego. Se gera emprego, gera renda. Então, elas veem isso como um fator positivo. Como a maioria das pessoas elas não entendem e não discutem teorias econômicas, para elas não faz diferença se isso posteriormente vai ser bom ou não, né? Se eu estou com a minha família desempregada, né? E de repente tem uma grande obra pública e aí gera emprego e aquela minha família que estava desempregada está empregada, que está gerando renda, é positivo. Então as pessoas não entendem como algo negativo porque não entendem, não estudam economia, não, né? Então, hoje, por exemplo, numa ideia liberal, como Paulo Guedes, que é atualmente o ministro da Economia do Brasil, tem essa perspectiva, ele não é favorável, não é que não vai acontecer, ele não é favorável. Se o presidente lá decidir, enfim, eles vão se acertar, mas ele não é favorável à criação de grandes obras públicas para um gasto do governo para gerar emprego.
certo? Ele não tem esse entendimento. E no Brasil já se teve, Getúlio fez isso, JK fez isso, né? O próprio Luiz Inácio Lula da Silva também fez isso, criou grandes obras públicas para gerar emprego, e aqui os Estados Unidos, na crise de 29, também fez isso, foi muito criticado por conta disso, por não ser visto como liberal, mas naquele momento se fazia necessário, e aqui também se fazia necessário por conta do caos, do que se tinha se criado, né? Olha lá, então vamos fazer a A e a B aqui juntos. Letra A, que aspectos do texto ressalta aterrorizantes em relação ao governo de Mussolini. O que A censura. Partidos políticos, né, gente? Não ter mais partido político, não ter mais oposição, que não tinha. O que mais? A censura. Censura. O que mais? Peraí. As ilhas que serviam de prisão. Dissidentes, gente. O que é um dissidente? Alguém que é do governo. Ele vai ser deportado, vai ser convidado a se retirar do país. Tá? Então, deportação de dissidentes, banimento de partidos políticos, censura, interferência diretamente nas universidades, Por que não havia greve? Porque as greves eram proibidas. Então, não havia greve, não porque estava tudo lindo e maravilhoso, mas porque elas eram proibidas, né? Quem participava das greves não era bem visto, podia perder o emprego, poderia não ser beneficiado. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, tá, gente? Quem participava de greve, por exemplo, olha que loucura. Estou com alguém da minha família que está trabalhando. As condições são precárias. Lá, em 1930. E eu estou participando de uma greve. Só que haviam filas todos os dias, diariamente, nos Estados Unidos, para que as famílias ganhassem alimentos. E se eu vou para a fila e o meu marido é um operário e está na greve, eu não vou receber comida. Então, era uma forma deles garantirem que não haveria greves, as pessoas tinham medo. Então, era uma forma de garantir a não existência de greves. Isso também acontecia na Europa. Certo, gente? Por que eram toleradas? Porque havia um medo do socialismo. Essas ações eram toleradas porque havia um medo do socialismo. Certo? E outra coisa, havia também retomada da economia. Então, havia o medo do socialismo, sim, mas a economia estava sendo retomada. Por isso que tinha apoio. Por mais que tinha medo, também tinha apoio.